Conhece a lojinha do Bruto Chanchada? Não deixem de conferir, nós temos a camiseta proibida, temos caneca com a pintura do Francis Bacon, camiseta, ó, mãos ao alto, burguês neurótico, que perigo, olha lá, o Marx, o Nietzsche e o Freud empunhando sua sabedoria contra o burguês neurótico e muito mais. Isso aqui você só encontra em www.umapenca.com/andarilho. Vá lá e compre a sua camiseta, compre a sua caneca. Nós estamos expandindo, inclusive, os itens. Tá? Hoje só temos esses itens, mas teremos muito mais. Camiseta do Sartre, camiseta do Nietzsche, camiseta de tudo quanto é filósofo que vocês possam imaginar, camiseta do Há Tantas Auroras que não nasceram ainda. Confirem lá, por enquanto só tem essas, mas teremos mais. Em 2026 teremos novidades, não percam, compre lá. 80 pila a camiseta. E você ainda ajuda o meu menino, porque os lucros desse empreendimento não vai para caridade, não vai para ajudar ninguém, vai para o meu menino, beleza? Compre lá, não perca, não perca. Fala aí, meu amigo. Esse vídeo que você está vendo, que você verá, ou melhor, que você vai ouvir, são vídeos salvos do meu canal excluído do YouTube. Graças à comunidade que se formou ao redor do canal Andarilho e Suas Sombras, foi possível resgatar esses vídeos, porque eu não tinha backup. Então, esses vídeos em específico com a tela preta, foi o Wolf Dog aí que salvou para nós. E salvou apenas o áudio. O que é irrelevante, cara, porque a imagem não interessa, interessava mesmo é a mensagem, né? Então esse vídeo que você está vendo aqui é fruto do Wolf Dog ter salvado os áudios dos vídeos. E infelizmente eu não tinha. Então, no caso você esteja ouvindo o vídeo do Zaratustra, o Zaratustra continuou por causa do Wolf Dog, que mandou os áudios, né? E caso você esteja vendo algum vídeo do Crepúsculo dos Ídolos, infelizmente, né, esses vídeos que o Wolf Dog salvou não foram todos, foram os únicos que sobraram, né? Então ficou inconcluído, faltavam 5 vídeos no máximo, faltava 6 aforismos do Incursões de um Extemporâneo e o Que Devo aos Antigos, é o que faltava. Mas seja como for, aí está um resgate dos vídeos e manteremos a série, né? Então, se você está assistindo aqui, saiba que foda-se o YouTube, vai tomar no cu o YouTube e nós vamos continuar. Eu vou regravar os que eu já tinha feito e vou seguir com o Zaratustra. Graças à comunidade aí em torno do canal. Obrigado a todos que mandaram vídeos, obrigado ao Wolf Dog que mandou esses áudios. E vamos lá, bora pro vídeo aí, né? Sigamos. Sei do ódio e da inveja em vosso coração. Não sois grandes o bastante para não conhecer ódio e inveja. Então, sede grandes o bastante para não vos envergonhar deles. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. Vosso trabalho seja uma luta, vossa paz seja um triunfo. E por aí vai, tantas frases de efeito, né? Praticamente um Stallone Cobra. Estamos aqui no 10º discurso de Zaratustra, da guerra e dos guerreiros. Nesse meio tempo que eu estou gravando esse capítulo, teve um intervalo muito grande da gravação do último, porque nesse meio tempo eu fiquei doente, muito ruim mesmo, mas já estou recuperado. Hoje mesmo fui na academia, fiz a mesma ficha que eu estava fazendo antes. Acho que já tinha 2 semanas que eu não ia, mas estamos de volta. Para falar desse, eu não gosto de ficar falando, esse capítulo é foda, esse capítulo... Senão eu vou falar que todos são foda, né? Mas esse capítulo é um capítulo muito importante por várias paradas aí. Primeira delas, como que os advogados da inocência do Nietzsche justificam um capítulo desse só falando que é analogia, né? Que quando ele fala de guerra, é guerra espiritual, até porque que ele vai falar de pensamento, né? Dá essa aso a essa interpretação, que o guerreiro é o guerreiro do saber, que ele vai dizer aqui, né? Mas, para quem conhece, para quem já está mais aprofundado na leitura do Nietzsche, e por aprofundado em leitura de Nietzsche, eu quero dizer, não você é mestre, doutor, passou pela leitura qualificada, mas eu digo quem sentiu, quem entende a parada, né? E por entender eu quero dizer sentir, né? Aquele que vivenciou as paradas do Nietzsche já sabe
que quando Nietzsche fala no Anticristo, no Crepúsculo dos Ídolos e tudo mais, sobre as castas, né, a lei de Manu e tudo mais, ele está falando sério, né? Então esse capítulo é um exemplo dessa divisão de castas aí. E um exemplo de que para determinadas castas, determinados discursos, visando a utilidade última, o fim último, que é o quê? A superação do ser humano num novo ser, né? O Ubermensch, o super-homem, né? O largar o homem para trás e transformar em uma coisa nova. Cada um na sua casta pode ter um papel fundamental nessa missão. E esse capítulo é um exemplo. Outra coisa que esse capítulo traz um exemplo muito claro é, se lembram lá no primeiro discurso do Zaratustra, das 3 metamorfoses, quando eu disse que essas 3 metamorfoses não quer dizer que é um caminho pelo qual o indivíduo vai passando, como se fosse um caminho de superação. Lembra que eu falei aquilo no primeiro discurso do Zaratustra? Que quem é camelo é camelo, quem é leão, quem é criança é criança. Apesar que cada um pressupõe os outros estágios, mas não quer dizer que você pode passar por esses estágios e ir alcançando uma coisa maior. Lembra que eu disse isso? Esse capítulo é um puta exemplo. Porque esse capítulo, que vai falar dos guerreiros, da guerra, ele vai dizer, pro guerreiro é muito melhor o tu deves do que o eu quero. O tu deves soa muito melhor ao guerreiro do que o eu quero. Ou seja, repito, existe uma casta, existe um tipo de pessoa que é o guerreiro, né? E ao guerreiro é o tu deves que manda, cara. Sacaram a parada aí? Então não tem essa coisa de superação. Ai, tu deves eu vou pro eu quero, do eu quero eu vou pro eu sou. Ou pra criança, né? No caso lá que ficou aqui nas 3 metamorfoses. Então esse capítulo é um capítulo que vem aí corroborar algumas coisas que eu vinha dizendo aí, né? E não porque eu sou sabichão, não, mas é porque é o que o Nietzsche falou. A questão é que as pessoas ficam querendo que o Nietzsche diga coisas diferentes do que ele disse, né? Para esse capítulo eu pensei bem e eu fiquei entre ler minhas anotações, depois ler o capítulo comentando. Fiquei entre ler o capítulo e comentar ao mesmo tempo. E fiquei entre ler o capítulo inteiro e depois fazer os meus comentários. E eu optei dessa vez por ler o capítulo inteiro e fazer os meus comentários depois. Porque é um capítulo muito... ele soa muito bem na leitura. Essas frases de efeito, essas coisas erradas todas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler ele inteiro, ele é curto, né? E daí nós vamos para os comentários, porque tem muitas coisas autobiográficas do Nietzsche aqui, nesse capítulo. Tem muitas coisas que remetem à época em que se vivia, né? Que era a época ali de consolidação do Segundo Reich alemão, né? A unificação da Alemanha e da Prússia, que o Bismarck fez depois da Guerra Franco-Prussiana. Aqui você tem várias alusões às consequências maléficas do Segundo Reich, né? E, enfim, vamos lá. Da Guerra e dos Guerreiros. Como eu disse, eu vou ler o capítulo e depois eu pego o meu caderninho e a gente vai trocando as ideias, beleza? Da Guerra e dos Guerreiros. Não queremos ser poupados por nossos melhores inimigos, nem por aqueles que amamos profundamente. Então, deixai que vos diga a verdade. Meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente. Fui e sou vosso igual, e sou também vosso melhor inimigo. Então, deixai que vos diga a verdade. Bom, cortando o que eu mesmo disse, eu vou ir lendo e comentando, que eu acho que fica mais producente, né? Primeira coisa, quando ele diz, meus irmãos de guerra, fui e sou vosso igual, ele está falando literalmente, tá? O Nietzsche foi soldado,
faltou acho que 1 mês ou 2 meses para ele se tornar oficial do exército da Prússia, mas ele sofreu um acidente com um cavalo. Ele estava pulando os obstáculos lá, deu um BO lá com o cavalo, ele caiu com o peito no obstáculo e fraturou as costelas, tudo, ficou fodido um tempão, o Nietzsche. E isso aí tirou ele da carreira militar. E depois, quando ele já estava recuperado, o oficial lá de Hamburgo, salvo engano, do lugar onde ele servia, ainda falou com ele, falou, seu Nietzsche, falta 3 meses ou 2 meses só, volta pro treinamento para você sair oficial, tudo. Mas ele preferiu por bem fazer os estudos da faculdade dele, tinha desiludido da vida militar, né? Tanto é que se vocês veem, tem uma foto do Nietzsche, aí ele com a espada, tudo, ele com vestido de uniforme, tudo que lá não é fantasia não, tá? Ele realmente foi militar. E depois, alguns anos depois, né? Quando estourou a Guerra Franco-Prussiana, o Nietzsche já era professor em Basileia, se licenciou lá no Serviço da Basileia e se alistou voluntariamente no exército da Prússia. Só que, como ele era professor na Basileia, a Basileia era neutra na guerra, o Basileia falou, a gente te dá até a licença, mas você não pode ser soldado não. Você vai ter que trabalhar na área da saúde lá para não atrapalhar a nossa neutralidade, porque você é funcionário público nosso. E assim foi. Ele, sob os gritos contrários da cozinha Wagner e do pessoal da família dele, ele foi, mesmo assim. Foi como enfermeiro. Passou um tempo no fronte de batalha, catava os feridos, os mortos lá, né, no campo de batalha, punha no trem e levava para o hospital. E numa dessas aí ele contraiu cólera e tifo. E essa doença o tirou do fronte de batalha. E foi essa a experiência dele aí. Salvo engano, ele ficou 2 semanas no fronte só. Mas ele guerreou, viu a guerra, pegou os defuntos lá, né? O von Gersdorf, amigo dele, né? Que depois vieram brigar e tal. Oficial, foi oficial do exército, né? Amigo dele. Foi oficial, contou das batalhas lá, enfim. Então, quando ele diz aqui, meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente, fui e sou o vosso igual, literalmente, tá? Ele foi, sim, igual, ele foi do exército, lutou na guerra. E o que espanta, né? Você pega lá aquele livrinho da Scarlett Martin, ela vai dizer, oh, meu Deus, o Nietzsche era apolítico, desligado, era político, sim, nunca se envolveu, até na guerra ele foi, né? Aqui pra vocês aí, seus vagabundos, filha da puta, falador de mentira. Bom, mas vamos lá. É interessante demais aqui nesse capítulo, e vocês já podem perceber que logo na primeira frase ele já vem, ó, não queremos ser poupados por nossos melhores inimigos, nem por aqueles que amamos profundamente. E nesse capítulo, no correr desse capítulo, a gente vai ver, mais para frente ele vai dizer, né, que a gente deve odiar os nossos inimigos, não desprezar. Por quê? Para ser inimigo nosso, tem que ser digno do nosso apreço. Para fazer jus a ser inimigo. Um inimigo que se despreza não faz jus de ser inimigo. Um inimigo tem que ser digno de ser seu inimigo. Vamos às minhas anotações aqui que eu vou explicar melhor. Ó, ele diz aqui, melhores inimigos, nossos melhores inimigos. Porque para que alguém seja digno de ser inimigo, é preciso primeiro que seja digno. Um inimigo que se despreze, sequer é digno de ser inimigo, né? É só um nada. Você tem que batalhar contra aquele que está à sua altura, sob pena de batalhar uma batalha inútil. O amor profundo e o ódio verdadeiro que cria o inimigo digno, o melhor inimigo. Ambos prestam reverência. Tanto o amor quanto o ódio presta reverência ao outro. Porque aquele que é amado é digno de ser amado. E aquele que é odiado é digno de ser odiado. Aquele que é amado ou odiado é, no mínimo, igual ou melhor do que você. Ou deveria ser, né?
É aquela velha história, cara. O que acontece aqui na parada aqui, dessa questão do inimigo? Se você tem um inimigo que você despreza, faz sentido. Fazendo uma comparação aqui bastante esdrúxula, cara. Olha pra você ver como é que nessa questão de inimizades e de batalha, ganhar ou perder não é, no final das contas, aquilo que realmente interessa. Óbvio, né? Óbvio. Como diria o Mano Brown, nós não temos dom pra vítima, não, cara. Não basta ousar lutar, é preciso ousar vencer. Sabe, ousar lutar já foi. Chega de lutar. Chega de ousar lutar. Nós temos que ousar vencer. Isso é óbvio. Mas não está ao nosso alcance. E você tendo um inimigo digno, as coisas são diferentes, cara. Uma coisa, por exemplo, imagina que eu sou boxeador brasileiro, brasolino. E aí eu lutei um dia com o Mike Tyson e perdi. Cara, você perder pro Mike Tyson é uma puta de uma história, uma puta de uma vitória, cara. Só de você ter lutado com o cara, aquele é um inimigo digno. Um inimigo cujas vitórias te engrandecem. Quanto mais campeão o Mike Tyson foi, mais a minha derrota pra ele se valoriza. Porque é um cara foda, sacou? Puta, perdi pro Mike Tyson. Tomei nocaute no primeiro round do Mike Tyson. Foda, mano. Você é foda, você lutou com o cara. Agora, bati numa criança de 5 anos, dei um nocaute numa criança de 5 anos de idade. Sacou? Pra quem conhece minhas falas sobre trollagem aí, que infelizmente eu até privei, né? Vários vídeos aí sobre esse assunto, entende o que eu tô querendo dizer aqui. É o mesmo aspecto da trollagem. É melhor você ser derrotado por um inimigo foda, um inimigo digno, do que você ter vitória sobre um fudido, cara. E daí? Ai, bati na criança de 5 anos de idade. É mesmo, é? Você é fodão mesmo, hein? Sacaram? Tô fazendo um exemplo bastante esdrúxulo aí, mas pra vocês entenderem. E entender que essa questão da batalha, a gente tem que ousar ganhar. Não basta usar lutar mais não, eu sei. Mas a questão é que no final das contas, ganhar ou perder é indiferente, cara. Você tem que lutar. Tem que lutar. E lutar com o inimigo que vale a sua luta. Porque se você lutar com um inimigo fuleirinha só pra você ganhar, você ganhou o quê com isso? Ganhou bosta nenhuma. Continuamos aí, né? Sei do ódio e da inveja em vosso coração. Não sois grandes o bastante para não conhecer ódio e inveja. Então, sede grandes o bastante para não vos envergonhar deles. Tá vendo, ó? Esse discurso não é feito pro homem grande, pro super-homem. É pro fuleiro, mano. É pro fuleiro. Sei do ódio e da inveja em vosso coração. Sacou? Mas o que cabe aos fuleiros aqui é bater no peito e dizer, realmente, eu tenho ódio e tenho inveja, cara. É verdade. O que eu vou fazer com esse ódio e essa inveja aí? Porque ele vai até dizer aqui mais pra frente que o fracote se equivale aqui nas paradas com o guerreiro em algumas coisas. Continuemos. E se não podeis ser santos do conhecimento, sede ao menos seus guerreiros. Estes são os companheiros e precursores de tal santidade. Ou seja, mais uma vez, uma coisa é o santo do conhecimento. E quem é o santo do conhecimento, no meu entender? É o que cria o conhecimento. Aquele que vai na frente. Né? Se não podeis ser santos do conhecimento, sede ao menos seu guerreiro. Ou seja, tá vendo a distinção? Um é santo, o outro pode ser que seja guerreiro. E o guerreiro tem a sua função, porque ele é o companheiro e o precursor de tal santidade. É necessário que tenha o guerreiro, desde que ele seja o guerreiro. Né? Você veja, tem essa distinção, eu vou chamar de castas, tá? Tem essas castas aí, que eu já vinha dizendo aí, desde as 3 metamorfoses. Eu estou falando 3 metamorfoses porque ele retoma um assunto do 3 metamorfoses aqui. Aí agora vem um parágrafo que diz muito respeito à época que ele vivia. Ele diz assim, ó:
Vejo muitos soldados, quisera ver muitos guerreiros. Uniforme chama-se aquilo que vestem. Que não seja uniforme o que com ele escondem. Distinção soldado e guerreiro. Quem conhece a história da Alemanha, conhece a formação do Segundo Reich, a consolidação do Segundo Reich, sabe o que o Nietzsche está querendo dizer aqui. O que aconteceu no Segundo Reich? Muito ao contrário do que se esperava, do que o Nietzsche, a turma do Wagner, enfim, esperavam na época, a Alemanha, com a fundação do Segundo Reich, ali que a gente pode datar ali de 1871, quando da vitória da Prússia sobre a França, na Guerra Franco-Prussiana, né, que durou de 70 a 71, de 1800, se você não sabe. O que aconteceu foi um processo de massificação e democratização que a Alemanha, na época, a Prússia, né, colocou em movimento e que foi culminando, e nessas épocas aqui, 10 anos depois, né, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos, quando foi escrito Zaratustra, já estava em franco desenvolvimento, que era o quê? Teve uma democratização e uma ampliação do acesso às instituições de ensino, às escolas. E essas escolas foram criadas e mantidas pelo governo prussiano a fim de angariar pessoas qualificadas para o ingresso no exército. Viveu-se o período de militarização, que não é novidade nenhuma na Alemanha, né? Porque a gente foi vendo esse militarização, a Alemanha ia para a guerra e se lascava, cortavam. Militarização de novo, a Alemanha foi para a guerra de novo, se lascou, que foi do nazismo, né? E essa questão do acesso democrático, vamos dizer assim, às fileiras do exército, foi um aspecto muito criticado pelo Nietzsche, por alguma galera, porque isso estava minando a aristocracia do exército. Ao invés de se desenvolver o gênio militar, estava se desenvolvendo uma massa de funcionários militares, que é o que ele está identificando como soldado e como uniforme. O que ele está dizendo aqui? Ao invés da educação do Reich incentivar a criação do gênio, do diferente, eles estavam massificando a educação e massificando o ingresso no exército. Inclusive, na época, já era identificado uma tentativa de ascensão social pelas classes fuleiras por meio do ingresso ao exército. E esse ingresso ao exército dava de maneira massificada, educação massificada, tanto a educação primária, né, que foi ampliada na época do Segundo Reich, quanto a educação militar. Qualquer um podia ser soldado, qualquer um podia ser militar, bastando que tivesse o conhecimento abstrato para isso, conhecimento educacional abstrato. Então é isso que ele está falando. Vejo muitos soldados, quisera ver muitos guerreiros. Por quê? O guerreiro é aquele que é da guerra. O soldado é aquele que é treinado para exercer o papel de guerra e treinado de forma massificada. Por isso que ele diz, uniforme chama-se aquilo que vestem. Todo mundo fica igual no uniforme, né? Que não seja uniforme o que com ele escondem. Ou seja, que cada um seja um indivíduo, que cada um não passe pelo processo de massificação, porque por baixo do uniforme, no Segundo Reich, todos são iguais, porque passaram pelo mesmo processo de educação e porque não foi se incentivada a criação do gênio militar, mas pelo contrário, foi se incentivado a massificação militar, todos iguais. Isso é que ele está falando aqui. Deveis ser, para mim, aqueles cujos olhos sempre buscam um inimigo, o vosso inimigo. E cara, aí vem o Nietzsche com essas frases, mano. E em alguns de vós existe um ódio à primeira vista. Porra, mano. Em mim tem. Eu tenho ódio à primeira vista, cara. Eu bato o olho numa foto, cara. Eu falo, puta que filha da puta, mano. Esse é filha da puta. Só de ver uma foto, cara. De ver a nuca da pessoa por trás, assim, eu já sei. Filha da puta. Ódio à primeira vista, cara. Quem não tem ódio à primeira vista aí? Então, ó, deveis ser para mim aqueles cujos olhos sempre buscam o inimigo. Porque o guerreiro precisa do inimigo, cara.
O vosso inimigo não é o inimigo do Estado, não é o inimigo da religião, é o seu inimigo, o seu inimigo. Tá? O seu, não é o inimigo dos outros, não, é o seu. Vosso inimigo deveis procurar, vossa guerra deveis conduzir por vossos pensamentos. E, se vosso pensamento sucumbir, vossa retidão deve ainda gritar vitória. E aí você veja, os fuleirinhas, leitores fuleirinhas, passa-pano, água com açúcar do Nietzsche, vai dizer que, tá vendo, ó, a guerra pelo pensamento, isso aqui é uma guerra espiritual. É guerra no sentido de valores. Não é guerra de pancada. Mas sim, é guerra de pancada. O que ele quer dizer, vossos pensamentos, repito de novo, não é o pensamento do Estado, não é o pensamento da religião, é o vosso pensamento, é o pensamento seu, o pensamento mais profundo. Daqui a pouco ele vai dizer qual é. Deveis amar a paz como meio para novas guerras, e a paz breve mais que a longa. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. Vosso trabalho seja uma luta, vossa paz seja um triunfo. Só podemos estar calados e tranquilos quando temos arco e flecha. Do contrário, falamos e brigamos. Que vossa paz seja um triunfo. Olha que interessante. Por que a gente só pode estar calado e tranquilo quando temos arco e flecha? Do contrário, falamos e brigamos. Porque, como diria o nosso querido Albert Camus no livro A Queda, desde que o mundo é mundo, que o murro, o soco é um argumento. E o caráter fulcral da modernidade é, citando Camus também, tá? Do A Queda, ele vai dizer, antigamente a gente falava, ó, aqui estão as minhas razões, pariri, pororó, parará, piriri. Quais são as suas razões? Me diga aí. Piriri, piriri, pororó. Ah, tá. Se debatia. Hoje se diz o seguinte, essas são as verdadeiras razões e aqui está a polícia para provar que eu não estou mentindo. E o que o Nietzsche vai identificar é, sempre foi assim, Camus. Sempre foi assim. Então, para evitar falar e brigar, alguém tem que ter a força. Porque o que cria o valor é a força, o poder. Por isso que ele está falando, temos o arco e a flecha. Se você tem um arco e a flecha, e você também tem um arco e a flecha, a gente consegue se entender. Do contrário, a gente vai brigar. Falamos e brigamos. Por quê? Porque o outro vai te rebater, o outro vai falar não sei o quê. Tem que pegar e falar assim, é mesmo, é? É mesmo, é? Aqui, ó, toma uma flechada aí pra você ficar esperto. A concórdia, o acordo nasce de igualdade de poderes, sacou? Eu posso te machucar, você pode me machucar, então vamos chegar num acordo para ninguém machucar ninguém, né? Agora, se ninguém tem força, é sem fim, é isso que ele está dizendo. E vem de novo, que vossa paz seja um triunfo. Sacou? Porque é uma briga de força e alguém ganha e mantém a paz, ou é uma força igual ali, ó, que aí você fala, olha, mano, ó, não vou te machucar, você também não me machuca, vamos ver o que a gente faz aqui. Sacou? Corroborando o que eu estou dizendo, vem ele. Dizeis que a boa causa santifica até mesmo a guerra? Eu vos digo, é a boa guerra que santifica toda a causa. Esse é um argumento, a boa guerra que santifica toda a causa, um argumento que foi usado e abusado lá no julgamento de Nuremberg, né? Quantos e quantos e quantos nazistas que passaram pelo julgamento lá, principalmente os da elite, né? Do topo que não falou, quem perde a guerra cria os valores. Se nós tivéssemos ganhado a guerra, nós seríamos heróis. Isso mesmo. E é nesse sentido que o Nietzsche está falando. Ó. A boa guerra que santifica toda a causa. Se a Alemanha nazista tivesse tido triunfo na Segunda Guerra Mundial e tivesse
que termo que eu vou usar? E tivesse acabado ou tivesse sumido com o burguês neurótico, lógico que seria outras doenças que teríamos hoje, né? Mas se tivesse varrido com o burguês neurótico e outras cositas más, na sua casa aí hoje ia ter uma fotinha do Hitler lá, mano. Sabia disso? Ia ter a fotinha do Hitler, Salvador, ó, lá no GNT News e não sei que News, ia sempre estar falando, né? Nossa, olha isso, aquilo, os valores, mas perdeu, né? Então, lá no julgamento de Nuremberg, o Nietzsche já tinha dado a letra já muitos anos antes do julgamento acontecer, né? 60 anos antes do julgamento acontecer, o Nietzsche já está falando. É a boa guerra que santifica toda a causa. E principalmente a vitória na guerra, né? Aí que santifica a causa mesmo. A guerra e a coragem fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo. Não a vossa compaixão, mas a vossa bravura salvou até agora os desventurados. O que é bom? Perguntais. Ser bravo é bom. Deixai que as garotas pequenas digam: bom é o que é bonito e tocante ao mesmo tempo. Disse que não tendes coração, mas vosso coração é genuíno, e eu amo o pudor da vossa cordialidade. Envergonhai-vos de vossa maré cheia, enquanto outros se vergonham de sua vazante. Ou seja, o coração bravo, o coração pulsante, o coração que busca a treta e as paradas, é o coração que tá cheio de si, mano. Ele tá, tá transbordando de si, ele tem que se vazar em algum lugar. Então ele fala, fica com vergonha da sua grandeza. Deixa que os outros fiquem envergonhados de estar fraquinho, fuleirinha. Porque aquele que tem vida, pulsão dentro de si, ele quer, ele vai, mano. Ele rompe, ele não consegue sossegar, ele não fica quieto. Ele vai, mano, ele precisa. Ele fala, então você tem que ir. O coração bravo é esse aí. Essa questão que ele diz aqui da compaixão, que a guerra e a coragem fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo, é outro argumento utilizado pelos nazistas aí, diga-se de passagem, né? Utilizaram isso aí a rodo lá no julgamento de Nuremberg, né? E essa questão da compaixão que fez mais mal para os desaventurados aí do que a bravura e tudo. Mano, já vimos aí em discursos anteriores do Zaratustra mesmo, né? Para ficar aqui no Zaratustra, a questão dos compassivos, né? Cara, para ter compaixão, precisa de ter o fuleiro, mano. E se tivesse compaixão de verdade mesmo, o supremo ato de compaixão não seria esticar a vida dos fudidos para manter a vida deles fuleiragem, não. Seria exterminar, mano, acabar com a vida. Ainda mais pra quem acredita que tem céu, tem isso, tem aquilo. Vai manter o cara aqui pra quê? Sofrendo. Se não for para que você possa exercer a compaixão, né? Na bravura, duas uma, mano. Ou o cara se apruma ou é eliminado. É assim. Ou o cara se apruma ou é eliminado. Se o cara se apruma, ele não vai precisar de compaixão mais. Que ele vai viver com as suas próprias pernas. E se o cara for eliminado, o sofrimento dele acabou, mano. Esse é o verdadeiro ato compassivo. Ainda mais pra quem crê nessas putarias que vocês acreditam aí, né? De Deus, de céu, de não sei o quê. Então, manda ele pra Deus logo de uma vez. Manda pra Jesus já. Vai curtir sua alegria lá. Não fica sofrendo aqui na terra, não. Vai-se embora. Tem muito mais futuro pra ele, pra nós, pra todo mundo, né? Sois feios? Pois muito bem, irmãos. Cercai-vos do sublime, o manto do feio. E o sublime, nesse caso aqui, é essa questão de guerra dos guerreiros, né? Nesse caso aqui, é nesse sentido aí. E olha só, mas ainda faz a ressalva, ó. E quando a vossa alma se torna grande, também se torna petulante. E em vossa sublimidade existe maldade. Eu vos conheço. Na maldade, o petulante e o fracote se encontram, mas eles se entendem mal. Eu vos conheço. Cara, é interessante isso, né?
Ser feio se cerca da sublimidade, da sublime, né? Se cerca do sublime. Esse cercar-se do sublime te torna petulante. E nessa petulância tem a maldade escondida. E nessa maldade, o petulante e o fracote se encontram. Mas eles se entendem mal. E por que o fracote e o petulante se entendem mal? Porque o petulante, que está sendo identificado aqui com o guerreiro, ele vai e solta a maldade dele na cara, né? O guerreiro vai e luta, mano. Ou ele morre ou ele mata. E tá ali, ó, aberto. Sacou? Campo aberto, mano. É papum. Não tem conversa. Já o fracote, a maldade dele é escondida. A maldade dele é pérfida, né? Ele usa de perfídia, ele fica escondidinho, ele não dá chance do outro rebater. Por isso que eles se entendem mal. Ambos têm a maldade aí, mas só que a forma de expressão dessa maldade é diferente. Diria até que a do guerreiro é saudável e a do fracote é mórbida, doentia, né? É o que eu entendo aqui. Podeis ter apenas inimigos para odiar, não inimigos para desprezar. Deveis ter orgulho de vosso inimigo. Então, os sucessos de vosso inimigo serão também vossos. É o que eu já disse aqui, né? No início da fala a respeito do... Igual um exemplo bastante imbecil, né? Uma coisa é eu lutar boxe contra o Mike Tyson, mano. No auge, né? Cara, eu quero ganhar dele, mano. Eu odeio esse cara. Mas só que o cara é foda, mano. Cada vitória dele é uma vitória minha, porque ainda que eu seja derrotado por ele, eu fui derrotado pelo melhor, pelo foda. Vi e não venci porque eu não conseguia, né? Não era pra mim, não era pra eu vencer, né? Eu sou só um fracotino que tomei um couro do Mike Tyson. Agora, se eu sou batido, menino de 5 anos, cara, e daí, mano? Né? E daí venceu, venci, sou vencedor. Vencedor do quê? De quem, cara? Fazendo analogia igual a trollagem, cara. É muito fácil você, trollzinho aí, ficar nessa sua vidinha medíocre, horrível, e pensar, mas pelo menos eu não sou igual o Vanderlei Ribeiro Costa. Mas pelo menos o Frederic Roger não sei o quê. Mas o Christian... Grandes bosta, cara. Grandes bosta. Grandes bosta. É a mesma coisa, você vai ser campeão de matemática da APAE. Tá? E daí, o que vale isso? Sacaram? Pra quem tá na APAE vale muito, cara. Mas se você tá em outra parada, se você é de outra casta, você tem que ir na sua parada, mano. Sacou? É na sua, não na dos outros. Rebelião. Esta é a nobreza do escravo. Que a vossa nobreza seja obediência, que até o vosso mandar seja um obedecer. E essa obediência, quando a gente vai pegando aqui no contexto, quando ele diz que o vosso mandar seja um obedecer, você entende. Quando ele vai falar nos outros discursos anteriores, que ele fala de si mesmo, do eu maiúsculo, né? É um obedecer a si mesmo, mas ao âmago do que você é, seja lá o que você for, né? Você vai ter o caso do cara com excesso de virtudes e você vai ter o caso do criminoso pálido, que só tem cobras e desgraças e doenças dentro dele. Que o mandar seja um obedecer disso, cara. E cada um que arque com as consequências depois, né? Infelizmente, porque uns é fudido, outros não são, né? E, enfim, para um bom guerreiro, aqui vem a questão, vocês lembram das 3 metamorfoses? Do tu deves, eu quero e eu sou. Tá lá o camelo, o leão e a criança. O primeiro discurso do Zaratustra, vocês lembram? Para um guerreiro, tu deves soa mais agradável do que eu quero. E tudo de que gostais, deixai que primeiro vos seja ordenado.
Que o vosso amor à vida seja amor à vossa mais alta esperança. Ou seja, a vida não tem um valor em si. Que o vosso amor à vida seja amor à vossa mais alta esperança. Vocês estão entendendo? A vida não é o fim. O fim é a mais alta esperança. E vossa mais alta esperança seja o mais alto pensamento da vida. Tá vendo? A vida não é um fim em si mesmo. A vida não tem um valor intrínseco. A vida é um meio. É isso que ele está falando aqui. O vosso mais alto pensamento, porém, deveis deixar que eu o ordene a vós. E ele diz, o homem é algo que deve ser superado. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Do super-homem. Né? Que o guerreiro seja um dos instrumentos a se buscar a superação do ser humano, o super-homem. E essa superação do ser humano, diferente de que alguns brasolinos ensinam aí, não é você superar a si mesmo, não, tá? É a superação do ser humano enquanto espécie. Beleza? Por isso que o Zaratustra e o Nietzsche também tanto falam em nossos filhos. É para os nossos filhos, não para nós, não para você. É uma superação, é igualzinho no sentido dos nossos antigos aí, antepassados aí, né, os primatas e tudo mais aí de outras espécies que culminaram no Homo sapiens, né? O verme virou primata, que virou Homo sapiens, e agora é a hora do Homo sapiens virar uma outra coisa. É nesse sentido aí que essa superação é para os nossos filhos, é para o futuro. Não é você que vai se tornar super-homem, nem nada disso não. Super-homem há que ser criado, nós somos uma ponte para chegar até lá. E o guerreiro aqui tem esse papel de meio para chegar nesse fim. Ó, vivei então vossa vida de obediência e de guerra. Que importa viver muito tempo? Que guerreiro quer ser poupado? Que importa viver muito tempo? Que guerreiro quer ser poupado? Eu não vos poupo. Eu vos amo profundamente, meus irmãos na guerra. Assim falou Zaratustra. Cara, vocês vejam, né? Leituras de capítulos desse viés, igual esse, né? Da Guerra e dos Guerreiros, fazem com que a gente entenda por que esse livro foi um dos livros distribuídos aí para a galerinha na época da Primeira Guerra Mundial, né? Porque quando você faz uma leitura contextual, histórica e tudo, né, que é preciso fazer essa leitura, tá? O principal erro dos filósofos, o erro hereditário dos filósofos é essa leitura descolada da realidade, né? Tá lá no Mano Demasiado Humano, um dos primeiros aforismos dele, diz de passagem. Você entende o porquê que esse livro foi distribuído aí para o pessoal da guerra, aí, da Primeira Guerra Mundial, né? Como é que você explica um discurso desse, ó? Que o Zaratustra diz na Tora, que importa viver muito tempo? Que guerreiro quer ser poupado? Eu não vos poupo, eu vos amo profundamente, meus irmãos na guerra. Quem ama o guerreiro tá para guerrear, mano. O guerreiro não tá para ser poupado, né? Eu me lembro aqui daquele seriado dos Vikings, né? Vikings que chama, né? É nesse sentido, cara. Os caras estão lá para guerrear, mano. É para matar e para morrer. Vai morrer e vai matar, né? E aqueles que morrem em batalha são coroados aí com as benesses do além-mundo, né? Dos deuses, que os deuses também são guerreiros, né? É isso, cara. É isso. Sacou? É guerra mesmo. Entendeu? É morrer, é matar. E salta aos olhos, né? Para quem conhece aí o julgamento de Nuremberg,
como vários argumentos que foram colocados lá pelos nazistas, o Nietzsche já tinha escrito aqui, mano. Tá aqui, ó, no Zaratustra aqui, né? Não quer dizer que o Nietzsche era nazista? Não. Mas o que quer dizer é que tem uma verdade aí subjacente no que o Nietzsche disse, uma verdade subjacente em algumas posturas ideológicas, vou dizer assim, do nazismo. Tem uma verdade aí, cara. A leitura do Nietzsche, quando você vai se aprofundando nela, te põe numa bifurcação, cara. Você tem que se pôr no seu lugar. Qual é o seu lugar perante a história da humanidade, a história das ideias aí, né? Você é burguês neurótico? Você é empesteado? Ou você é genitalmente saudável, né? Você está aqui para mentir, para enturmar, ou para ir para as últimas consequências? E isso não é uma coisa que se transforma, né? Eu acho que esse capítulo da Guerra e dos Guerreiros deixa isso bem, mais uma vez, evidente de que as pessoas são ou não são, cara. Se você é guerreiro, é isso aí, cara. Não tem uma escolinha de ser guerreiro. Tem a escolinha do soldado, que inclusive tinha a rodo lá na época do Segundo Reich, né? Mas o soldado não te torna um guerreiro, sacou? O estudo, você ler, você estudar, não te torna um espírito livre. Não te torna além do bem e do mal, né? Se você se escandaliza com determinados questionamentos que são colocados aqui sobre as bases da civilização ocidental que se construiu desde a queda do paganismo, se você se escandaliza, você não está preparado para ir em busca da verdade, cara. Você está preparado para ir em busca da ideologia que vige aí, né? Se você não está preparado para ler o Nietzsche sem usar as guirlandas e tudo mais dos enfeites que colocam ele na tradição, na defesa da tradição ocidental, não leia Nietzsche. Vai ler Bertrand Russell, vai ler Hegel, apesar que o Hegel tem algumas críticas aí também, né? Mas vai ler Hannah Arendt, vai ler os franceses lá, lê outra coisa, mano. Não pega pra ler Nietzsche, não, porque você vai ficar ofendido, vai doer, vai arder o butico, cara, vai arder. E não tem estruturalismo francês hipoglós que passe que vai sapecar, que vai melhorar, não, mano. Além do bem e do mal, é além do bem e do mal mesmo, cara. Transvaloração dos valores é transvalorar os valores mesmo. Não tem nada a ver com o jeitinho que você faz o café, como é que você trata as mulheres, não, mano. É o âmago do ser humano ocidental, sacou? É o questionamento aos ideais que nasceram com a queda do paganismo. Ideais de igualdade, de dignidade da pessoa humana, de valor intrínseco da vida. Bom, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque não é o escopo, né? Nós estamos só lendo o capítulo do Zaratustra. Mas se você não estiver disposto a levar as últimas consequências, tal qual o Nietzsche pretendia, você não precisa ler Nietzsche, cara. Se você não é a favor da eugenia, se você não acha que as pessoas são diferentes, se você não acha que tem gente que presta, tem gente que não presta, se você não entende que tem pessoas que atrapalham, tem pessoas que ajudam, se você não entende que o mundo atual é feito pelas pessoas que atrapalham, criado justamente para que atrapalhe as pessoas mesmo, e para que as pessoas que ajudem sejam dizimadas e fiquem só as pessoas que atrapalham num mundo de atrapalhação, não lê Nietzsche não lê outra coisa, vai ler Harry Potter, Tolkien, né? Vai fazer outra coisa da sua vida, mano. Porque essa parada aqui, cara, é realmente pra todos e pra ninguém, mano. Pra ninguém. É preciso estar disposto aí às últimas consequências, cara. Tanto nas coisas pequenas quanto nas grandes também, sabe? Sob pena disso aqui virar uma literaturinha imbecil, idiota.
que é o que tem se transformado, né? Vai ler os leitores qualificados, o que falam lá. E se você não entendeu o que eu quero dizer, leia o Losurdo, porque é a melhor explicação que vai ter o Losurdo. Você leu ali, mano, ali você entende o que eu tô querendo dizer, beleza? Losurdo que é contra, tá? E tchau, meus amigos. Semana que vem tem o Novo Ídolo, que é um capítulo, um discurso sobre o Estado, que é foda demais. Mas fique aí pra semana que vem. E tchau.